Olá, meus amigos, meus queridos irmãos, meus colegas, como vocês estão? Espero que estejam bem. Estamos aqui prosseguindo na nossa caminhada, na nossa jornada de refletir, comentar e ler todo o Evangelho de Jesus escrito por Mateus. Nós estamos já nos últimos capítulos do Evangelho de Mateus. Estamos aí no sermão profético de Jesus, quando ele descreve sobre a sua segunda vinda. Nós estamos finalizando, hoje nós vamos finalizar o capítulo 24. Aí vão faltar apenas 2 ou 3 capítulos para a gente encerrar. E eu quero lembrar você de fazer a sua reflexão, de fazer a sua leitura, de deixar o Espírito e a palavra da verdade entrar dentro de você e transformar a sua vida. E também lembrar você de compartilhar esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscrever. E já agradecer a todos que já têm feito isso. Muito obrigado por compartilhar essa mensagem e alcançar outras pessoas com a palavra de Deus, que é a palavra que pode transformar qualquer vida e qualquer pessoa. Vamos para a nossa leitura de hoje? Nós vamos ler Mateus, capítulo 24. Hoje nós vamos ler do versículo 36 até o 51. E diz assim: Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será levado e outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos para que lhes dar sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo, que lhe confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora para vir, e começar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com os bêbados? Virá o senhor daquele servo em dia em que não espera e hora que não sabe, e irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Até aqui a nossa leitura. Muito bom, né? Vamos finalizar o capítulo 24. Finalizando aqui, mas ainda continuará o sermão profético de Jesus, o capítulo 25 e as coisas que acontecerão depois. E aqui nós vamos analisar algumas coisas e refletir juntos. Primeira é do versículo 36, que diz assim: Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem os filhos, senão o Pai. Ele está falando que ninguém saberia o dia exato dessa segunda vinda de Jesus, quando ele voltaria. Porém, ele passa todo esse capítulo, um pouco antes dele, falando dos sinais, de todas as coisas que aconteceriam, que diziam para nós que os dias estavam chegando. Não o dia exato, mas os tempos, as primaveras, os tempos, as estações estariam demonstrando para nós que os dias estavam próximos. Né? E aí ele usa o exemplo dos dias de Noé. Versículo 38 diz assim: Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e não
perceberam. E aqui está a grande exortação. E aqui esse trecho é chamado de exortações de preparação. E aqui está a exortação. Não perceberam. As pessoas estavam fazendo as suas coisas normais. Ele não está falando das pessoas que estavam vivendo atolados em pecados e fazendo coisas que são reprovadas por Deus. Estava falando de pessoas que estavam fazendo coisas normais. Bebiam, comiam, casavam-se e davam-se em casamento, vivendo a sua vida cotidiana normalmente. Porém, a grande questão é, não estavam percebendo os tempos, não estavam entendendo os sinais que Deus já havia lhes dito, das coisas que aconteceriam e que antecediam a vinda do Senhor Jesus, a segunda vinda. Então preste atenção nisso. Os que não perceberam. E aí ele diz, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, muitas pessoas também não perceberão, não terão entendimento dos tempos, não crerão nos tempos e nas coisas que já foram preditas. 42. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Estejam atentos, estejam preparados, estejam conectados ao que disse sobre os sinais, a Jesus, a Deus, esteja ligado a Ele, pois certamente não passará desapercebido. Versículo 44. Por isso estejam vocês preparados. E o que é os preparados, né? Quem são os preparados? O que é esse preparo? É exatamente o que eu acabei de falar, de estar conectado. Aquele que disse cada um desses sinais, aquele que predisse o que aconteceria e que antecederia a sua segunda vinda. Estejam preparados. De que forma? Ligados a Ele, sabendo o que Ele está fazendo, o que está acontecendo ao seu redor, discernindo as coisas espirituais, naturais, biológicas e os tempos. E aí ele usa mais uma parábola contando sobre um servo fiel e o servo mau. E a diferença é: servo fiel, prudente, a quem o seu senhor deixou encarregado os demais servos, para lhe dar sustento ao seu tempo. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Ou seja, sustentando, cuidando, independente do tempo que passar. Porque o que ele diz aqui para nós é que, em alguns tempos, a impressão que nós teremos é que vai demorar. Aí ele diz aqui no 48. Mas o que acontecerá se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora para vir? Quando nós não estamos prestando atenção, conectados àquele que disse aos sinais, não vendo, não enxergando, nós perdemos o foco e achamos que está demorando demais. E aqui está o grande ponto de erro desse servo, em que acha que vai demorar e para de se preparar, e para de cuidar, e para de fazer aquilo que é para fazer, cuidar dos que estão à sua volta, né? Sustentando, cuidando, permanecendo. Versículo 50. Virá o seu senhor daquele servo, e aqui ele já está falando do outro servo que não cuidou, em dia em que não espera e em hora que não sabe. E aí nós voltamos naquele ponto dos que não perceberam, não creram, os que desviaram os seus pensamentos, os seus olhares, o seu objetivo disso, os que não quiseram mais ver os sinais ou não viram os sinais, os que não vigiaram. A esses haverá uma consequência, um juízo, um castigo severo, uma condenação. E detalhe, aqueles que permaneceram, que vigiaram, que perceberam os sinais e não se deteram pensando que estava demorando, mas continuamente perseveraram em fazer o que precisava ser feito, a esses haverá uma recompensa. Versículo 47. Em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens, ou seja, será aplicada uma boa recompensa. E também haverá recompensa para o servo mau.
condenação, né, e um castigo severo. Versículo 51, irá-lhe aplicar um castigo severo, condenando com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes, ou seja, sofrimento eterno. Não se esqueça dessas palavras, da veracidade delas, da confiabilidade delas. Há quantos anos elas permanecem fiéis? E o próprio Senhor Jesus disse: todas as coisas passarão, mas as minhas palavras permanecerão, são dignas de confiança. Lembre de tudo o que ele já disse, tudo o que já aconteceu, tudo o que ele já disse, mas ainda não aconteceu. Persevere nos ensinamentos, persevere nas profecias, persevere na palavra da verdade, e ele estará continuamente cuidando, estando conectado com você. Você saberá discernir as estações e os tempos espirituais. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra, pela revelação da verdade. E a verdade é o Senhor Jesus. A verdade não é um conceito, não é uma ideia distante, mas é o Senhor. E o Senhor está revelado através das Escrituras. Muito obrigado por dizer a nós, para que permaneçamos no Senhor, conectados, lembrando de cada coisa que o Senhor disse, que aconteceu, que acontece e que ainda acontecerá, e que possamos permanecer perseverantes no Senhor, até o dia em que o Senhor voltar, que o Senhor nos encontre, Deus, ligados, conectados e abraçados ao Senhor. Essa é a minha oração para cada uma pessoa que recebe esse vídeo. Eu oro em nome de Jesus. Deus abençoe você.